Bom dia, meus amores! Hoje nós vamos trabalhar com o nosso livro de história, iniciando a nossa segunda unidade que fala sobre a vida familiar. Nessa unidade nós vamos aprender que assim como nós somos diferentes uns dos outros, assim como cada um de vocês tem um jeito, um gosto, uma preferência, as famílias também são diferentes. Existem vários tipos de famílias. E as famílias de hoje, elas são bem diferentes também das famílias de antigamente. Antigamente as famílias eram mais numerosas e elas viviam e faziam outras atividades diferentes das de hoje. Então, tudo isso a gente vai aprender na nossa segunda unidade, no nosso livro de história, a partir da página número 36. A família é o primeiro e um dos mais importantes grupos sociais de que uma pessoa faz parte. Nós fazemos parte de vários grupos sociais. Nós temos grupos de amigos, nós temos os grupos de amigos da escola, vocês têm os grupos de pessoas que vocês convivem na igreja. Então, existem muitos grupos, mas a família é o mais importante, porque a família é o grupo onde lhe dá toda a proteção, segurança, todo o amor e afeto e toda a educação de que você precisa. As famílias podem se formar por meio da união de pessoas, pelo nascimento e pela adoção. As famílias são construídas pelos laços de afeto, pelo cuidado que têm uns pelos outros. Muitas famílias, ela acontece através da união de um homem com uma mulher. Dessa união não gera filhos, mas mesmo assim eles formam uma família. A família também pode ser através do nascimento. Quando você está ainda na barriga de sua mãe, você já pertence àquela família. E também pela adoção, que são as mulheres que não podem ter filhos, então elas adotam crianças que pertencem a outras famílias, então ela adota ela, passa a cuidar dela como se fosse um filho, e ali ela se torna um membro daquela família. Então as famílias também podem surgir assim, através da adoção. Observem essa imagem. Nessa família só existe apenas a figura do pai e da filha, né? O pai está alimentando sua filha. Já nessa outra imagem, nós temos uma jovem ajudando sua mãe a atravessar a rua. Então, é outra família diferente. E na última imagem, da página 37, nós temos uma família formada pelo pai, a mãe, o filho e a filha. Já é uma família bem maior, com um número maior de pessoas. No passado, nem sempre era assim. As famílias do passado eram diferentes das de hoje. Eram muito comum nós encontrarmos famílias muito numerosas, formadas por muitos filhos. Essas famílias geralmente viviam no campo. O que é o campo? O campo é a zona rural, são os sítios. Elas costumavam viver lá, porque a vida era mais fácil. E essas famílias eram compostas pelo avô, avó, mãe, pai e filhos. Geralmente as mulheres tinham muitos filhos, de 7, 10, 12 ou até 14 filhos a mulher tinha no passado. Para as pessoas que moravam, ou que ainda moram no campo e nos sítios, era difícil chegar à escola na cidade porque não tinha transporte como tem hoje os ônibus escolares. Então ficava muito longe e com isso criaram-se as escolas do campo. São escolas para que as crianças
possam ter acesso à educação escolar. Então, foram criadas essas escolas, como esta daqui, né? Santa Rita de Cássia. Essa escola, ela está numa comunidade rural, lá no município de Santa Rita de Cássia, no estado do Pará. Olhem essa escola, observem essa imagem. Ela parece com alguma escola que você já viu? As escolas da zona rural, elas não são diferentes da escola que a gente estuda. A única diferença é que elas estão localizadas no sítio e não na cidade. Com o passar do tempo, né, hoje, atualmente, a maioria das famílias é formada apenas pelos pais e filhos, ou avós e filhos, né, e netos. Essas famílias vivem hoje, a maioria das famílias vivem na cidade, nas zonas urbanas. Muitas famílias que viviam no campo, elas se mudaram para a cidade em busca de emprego, porque com a diminuição do número de chuvas, ficou mais difícil dos trabalhadores plantarem e colherem seu alimento. Então, eles precisaram vir para a cidade para conseguir um emprego, para assim poder sustentar sua família. Então, existem diferentes tipos de famílias. Existem famílias um pouco mais numerosas, existem famílias menores, existem famílias onde é formada apenas pelo avô, a avó e os netos, que são os avós quem cuidam dos netos. Tem família que somente tem a avó e o neto, algumas mães, só a mãe e os filhos. Então, observe essa imagem. Nessa imagem, nós temos uma família de pai, mãe e filhos de grupo indígena Iquipeg, lá no município de Feliz Natal, no estado do Mato Grosso. Essa família, ela é numerosa, né? Ela tem bastante filhos. Mas já essa outra família, ela é formada apenas pela mãe e pelos filhos. Essa família mora lá no estado da Bahia. E ela não tem a figura do pai, somente a mãe e as crianças. Já essa outra família é formada apenas pelo esposo e pela esposa. É um casal, eles ainda não têm filhos, mas eles já formam, assim, uma família. Essa outra família é formada apenas pelo pai e pela filha. Algumas famílias também são assim, somente o pai e os filhos. E nessa última imagem nós temos o avô, a avó e o neto, né? Os avós quem cuidam dele e assim eles formam também uma família. E a família de vocês? Como ela é composta? Quais são as pessoas que compõem a sua família? Muitas famílias são parecidas, outras são bem diferentes, né, umas das outras. E aqui na página 41, nós temos alguns exemplos de família. Você vai pensar aí na família da sua casa, quais são as pessoas que tem, né, que compõem a sua família, e você vai circular a que parece, não é que é igual, a que parece com a sua família. Sua família é numerosa ou ela é pequena? Então você irá circular. Você ainda tem seus avós, você tem seus irmãos, você tem primos, tem o pai, tem a mãe, sua família é grande? Então, se for, você vai procurar aqui na imagem a família que for numerosa. Não, minha família é pequena, eu sou criada pelos meus avós, então você vai também ter uma família parecida com essa aqui. E em seguida você irá desenhar alguma coisa que você gosta de fazer ou que você já fez com sua família, né?
ficar em casa, sair para comer alguma coisa, fez uma viagem em família, foi para um parque, né? Quando tinha os parques aqui. Então, existem muitas coisas que a gente faz em família. Já foi ao açude, tomar um banho, ou numa piscina, ou na igreja. Então, você pode representar através do desenho esse momento que você fez em família. E na página 36 também, tem a questão número 1, onde você vai marcar um X nas imagens que podem representar pessoas da sua família. Na sua família tem a figura da mãe, aí você marca o X. Tem a figura da avó, do pai, do avô, você tem algum irmão ou irmã? Então, você vai marcando X nas pessoas que representam essas figuras familiares, certo? E aí, naquelas folhinhas que vocês receberam, nós temos uma que tem o caranguejo. Naquela atividadezinha, vocês irão fazer o quê? Vocês vão reforçar o encontro de vogais. Como vocês sabem, nós temos 5 vogais: A, E, I, O e U. Em algumas palavras, essas vogaizinhas, elas se encontram e elas ficam juntinhas um do lado da outra, chamando assim de encontro de vogais. Então, você irá responder as questões dessa folhinha, revisando o encontro de vogais, certo? Com o texto caranguejo. Então, um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!